Primeiro, vamos aqui falar sobre o que é CLI. Eu lembro que no meu tempo aí, quando eu comecei a trabalhar como QA, né, trabalhar aí com programação, até mesmo na época da faculdade, quando eu estava fazendo, tinham muitos nomes, né, diferentes, né, e às vezes pode confundir bastante vocês. Pelo menos eu fiquei bastante confuso. E é claro, né, poxa, quando você vê as siglas, né, principalmente as siglas, né, elas podem atrapalhar um pouco. Então a gente, sei lá, tem algumas siglas aí, API, né? Você tem outros nomes como back-end, front-end, isso tudo confunde um pouco. E uma das coisas que eu ficava um pouco confuso era CLI, ou CLI, né? O que significa CLI e o que significa CLI? Gente, saibam que vocês não precisam se preocupar com essa sigla, ela é realmente uma coisa extremamente simples de se entender, que é basicamente Command Line Interface, em inglês, né? Que se a gente for traduzir é interface de linha de comando. Então, o que significa exatamente uma CLI? Uma CLI, ela é um programa, né? Ele é um sistema que ele se utiliza da interface das linhas de comando. Então, por exemplo, você aí que está trabalhando no seu terminal, no seu Linux, ou você está trabalhando aí no seu PowerShell com Windows, ou até mesmo se você está trabalhando aí com o seu Git Bash no Windows também, você vai se utilizar de alguns comandos de linha de comando. Inclusive, eu fiz um vídeo só explicando algumas linhas de comando mais principais, assim, que você vai utilizar no seu dia a dia, que você pode aí ver, tem um vídeo já sobre isso no canal, dá uma olhadinha aí, caso você ainda não tenha visto. Mas existem algumas linhas de comando que a gente se utiliza aí no terminal, certo? Acredito que alguns de vocês já devem ter usado, e isso é a interface da linha de comando, né? O que é a interface da linha de comando, né? É aquela tela toda preta que você digita coisas, essas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, você quer navegar pelas pastas do seu computador, você pode usar o CD, se você quiser listar ali o que tem dentro da pasta, você pode usar o ls. Então, tudo isso tem a ver com CLI. Por quê? É Command Line Interface, tá? Então, você está se utilizando da sua interface na linha de comando. E o que é uma interface? É o que faz toda a conexão do usuário com o sistema. Então, nada mais, nada menos, essa sigla aí, CLI, que às vezes assusta algumas pessoas, significa que é um programa que roda ali pela linha de comando. E aí você fala, Manny, por que eu ia fazer um sistema que roda pela linha de comando? Qual que é o benefício disso? Bem, normalmente, sistemas que são diretamente para usuários aí finais, né, que você, por exemplo, fez um sistema e você vai trabalhar com usuários finais, você provavelmente não vai trabalhar necessariamente com o CLI, né? Você não vai trabalhar ali com as linhas de comando. Você vai querer fazer um front-end bonitinho, para ele ir lá entender rápido, né? Entender facilmente como que funciona, ir clicando os botões, né? Tudo isso ajuda aí nessa experiência com o usuário. Porém, programas desenvolvidos normalmente com CLI, eles são mais focados aí para quem trabalha com tecnologia, né, ou normalmente programação, QA. E por que isso ajuda a gente? Primeiro, é extremamente rápido, né? Você ali precisa só digitar alguns comandos específicos e aquilo vai acontecer. Você não precisa ficar abrindo uma página separada só para fazer alguma coisa ou outra. E tem muita coisa também que você não precisa instalar. Você vai instalar ali na linha de comando, utilizar rapidamente e isso vai ser extremamente veloz, tá? Principalmente aí pro seu dia a dia. Por exemplo, se você tem que instalar uma coisa nova e tem que se utilizar ali dentro daquela interface, né, daquela UI, né, daquela interface comum que a gente conhece de front-end, elas costumam tomar mais tempo, né? Você tem que abrir a aplicação, você tem que achar o caminho do que você precisa fazer, dependendo do programa pode ser algo muito longo, mas para aplicações simples, o CLI ele resolve isso, entendeu? Porque, primeiro, normalmente se você está trabalhando aí como QA, você tem o terminal aberto o tempo todo, você precisa fazer algumas coisas com o terminal, até mesmo normalmente Git você trabalha com o terminal, pelo menos eu tenho bastante costume de usar o CLI do Git, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente está ali digitando git add, git push, né, git commit, isso tudo a gente está se utilizando da interface que a gente tem com o Git pela linha de comando, então nada mais é do que um CLI. Isso tudo te traz velocidade, tá? Na minha opinião. Obviamente, a gente podem ter pessoas que preferem aí trabalhar com a interface, né, visual mesmo, mas, sinceramente, tem muita coisa que eu acho que a interface de linha de comando já ajuda demais. Então, time, o que eu venho trazer hoje para vocês?
Hoje eu vou trazer uma automação que nós fizemos em live, inclusive, a nossa primeira live aí do canal. Se vocês quiserem conferir, ela está sim no nosso canal, então vocês podem dar uma checada. O que que a gente fez nessa live? A gente fez uma automação inteira no Postman. Então, a gente se utilizou aí de uma API chamada ServerRest, que é gratuita, e você pode acompanhar da sua casa, né? Abrir aí o Postman, que é a ferramenta que a gente utilizou para poder fazer essa automação, e fizemos uma automação saindo do zero, do nada, para uma automação completa com Postman. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aí no nosso vídeo, foi muito legal e eu espero que vocês gostem. Agora, o que que a gente vai fazer nesse vídeo? Partindo dessa automação, a gente vai rodar essa automação não pela interface do Postman, mas sim pela CLI. E aí você me fala, mas Manny, eu consigo fazer isso com outras automações, né? Eu não participei da live, eu não fiz o projetinho da live, na automação da live, não tem problema. Se você tem uma automaçãozinha no Postman, né? Se você tem alguns testes no Postman já, você pode sim participar aqui do vídeo, né? Você vai conseguir entender, obviamente, se você, mesmo que você não tenha, você vai conseguir absorver a informação de como que funciona, até porque é bem simples, tá? Então eu quis trazer o quão simples é trabalhar com isso. Então, não se preocupa, você pode acompanhar, você não perdeu nada, mas eu diria para você ver a live lá, porque ficou muito legal e eu tenho certeza que eu ensinei alguma coisinha ali que talvez você não saiba. Perfeito?